Olá, muito boa noite. Obrigado por mais uma vez se juntarem a nós para juntos falarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Gostaria de vos convidar para iniciar a reunião desta noite para nós cantarmos o hino número 137. Pai, eu me achego a Ti. Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar a Deus para suplicar a presença do Espírito Santo, agora que nós vamos abrir a sua palavra. Vamos orar. Papá que estás no céu, neste momento vimos à tua presença para te agradecer a oportunidade que tu nos dás de aprendermos mais sobre ti, de abrirmos a tua palavra, de realmente podermos explorar esta carta maravilhosa que tu deixaste a cada um de nós, para que pudéssemos te conhecer cada vez mais e pudéssemos nos preparar para um dia estarmos na Pátria Celestial. Pedir-te que tu possas agora derramar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e que possamos ter uma compreensão plena da verdade que a Bíblia nos quer trazer esta noite, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Como
Vocês já devem estar lembrados, há 2 semanas atrás nós iniciámos uma caminhada para falar sobre o perdão. O caminho para o perdão. E na primeira noite, da primeira semana, a primeira vez que nós falámos sobre este assunto, vimos que o primeiro passo para o perdão era o reconhecimento da nossa condição de pecadores e do nosso pecado. Nós precisamos de reconhecer que somos pecadores e que realmente não há nada em nós que venha trazer solução. O segundo passo, não é? Depois de reconhecer que somos pecadores, é reconhecer também que é em Cristo que está a solução do pecado. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa acrescentar, não há nada que eu possa dar que é meu para que esta solução seja resolvida, para que eu me possa salvar a mim mesmo. A única maneira de me salvar é através de Jesus. E Jesus, na cruz, alcançou tudo o que tinha que alcançar para nós termos a possibilidade da nossa salvação. A sua vida, a sua morte, a ressurreição e o seu ministério no céu leva-nos a nós podermos ter a certeza do perdão de Deus. E ainda hoje Ele está no céu a trabalhar como nosso advogado, como nosso mediador, para nós podermos receber então este perdão maravilhoso que Deus nos quer dar. E sabem que neste processo nós já vimos então estes 2 primeiros passos e agora chegamos ao terceiro. E o terceiro passo para nós obtermos o perdão é nós termos um verdadeiro arrependimento. Mas uma das primeiras coisas que nós precisamos de compreender neste contexto é que existe uma diferença muito grande entre ter pena e o verdadeiro arrependimento. Às vezes nós achamos, por nos sentirmos tristes com as consequências que estamos a viver por uma ação que nós tivemos, que isso é arrependimento. Mas não é. Isso é ter peso na consciência, é não gostar das consequências, é nos sentirmos mal. Mas o arrependimento é mais profundo do que isso. Uma pessoa pode ter pena de ter sido apanhada. Pode ter pena por sofrer as consequências. Ou pode ter pena por ter perdido a reputação. Mas o arrependimento bíblico vai mais a fundo. O arrependimento bíblico não é apenas uma tristeza por aquilo que nós estamos a sofrer em consequência das nossas ações. É uma tristeza que nos enche o coração porque nós fizemos algo contra Deus. E é curioso porque quando nós compreendemos isto, nós compreendemos que o verdadeiro arrependimento só vai surgir quando eu tiver um relacionamento real com o nosso Deus. Este arrependimento verdadeiro só vai surgir quando eu amar a Deus. Porque senão vamos continuar sistematicamente, provavelmente, a termos pena de nós próprios, a termos pena daquilo que nós estamos a viver, pena destas consequências, mas não percebemos realmente o que é o verdadeiro arrependimento. Na Bíblia nós encontramos 2 situações claras que falam sobre alguém que se arrependeu verdadeiramente e alguém que simplesmente sentiu pena, sentiu remorso, sentiu-se mal por aquilo que os seus atos fizeram. E é um paralelo, porque são 2 discípulos de Jesus. De um lado nós temos Judas, o traidor, aquele que vendeu Jesus, aquele que entregou Jesus nas mãos dos romanos, nas mãos dos fariseus também. E do outro lado temos Pedro, aquele que também traiu Jesus. Aquele que nos momentos mais difíceis do ministério de Cristo virou as costas a Jesus. Pedro negou que conhecia Jesus e fez de tudo para que as pessoas pensassem que ele não tinha nada a ver com aquele homem que estava a ser julgado, que é o nosso Salvador. Mas por um lado, Judas, depois de trair Jesus, sentiu remorso. Mas infelizmente, em vez de correr para Deus, em vez de correr para o perdão, em vez de procurar a influência do Santo Espírito para perceber o caminho que precisava de percorrer para alcançar o perdão, Judas deixou que o sentimento de culpa o dominasse. Sentiu-se mal, sentiu remorso por as consequências dos seus atos, mas não experimentou o verdadeiro
arrependimento. Pedro, depois de Jesus ser julgado, teve um momento muito especial na sua vida, que foi olhar para os olhos de Cristo, depois de o ter traído. Pedro chorou amargamente. Pedro percebeu que aquilo que tinha feito era errado. E Pedro percebeu que as suas ações tinham sido contra o próprio Jesus. E desejou verdadeiramente não o ter feito. Então, por isso, ele quis voltar e procurou verdadeiramente Jesus, procurou verdadeiramente o perdão. A diferença não está apenas nas lágrimas, está no destino dessas lágrimas. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, vai dizer: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, não destrói, conduz verdadeiramente à salvação. Às vezes nós podemos achar que a tristeza é algo mau, e a verdade é que nenhum de nós quer estar triste, nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós quer chorar de tristeza. Todos teríamos que ser autodestrutivos para gostar de estar tristes. E a verdade é que Deus também não deseja que nós nesta vida vivamos em tristeza, vivamos em depressão, vivamos sem sentir a alegria de viver. Muito pelo contrário, Jesus quer nos dar uma vida plena, uma vida juntamente com Ele, em que encontramos alegria por estarmos com Ele. Mas vai haver situações, e graças a Deus por isso, porque já aconteceu também na minha vida, em que é na dor, é na tristeza, é no sofrimento, é nas lágrimas que nós verdadeiramente nos voltamos para Deus. Por isso é que esta tristeza, segundo Deus, opera para o nosso bem, opera para um verdadeiro arrependimento. Por isso podemos dar glória e podemos dar graças a Deus, porque o Espírito Santo trabalha em nós, porque o Espírito Santo nos incomoda no nosso coração para poder sentir o verdadeiro arrependimento, e queremos ir ter com Deus, ir ter com Jesus e pedir perdão por as nossas ações. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra converter aqui aponta não simplesmente para algo teórico, não para algo que nos sentimos mal e que se calhar não queríamos ter feito. Não. Aqui a palavra converter aponta para uma mudança de vida. A palavra converter aponta para uma viragem, uma mudança de direção. Alguém que está num percurso e decide: não é por aqui que eu tenho que percorrer, eu vou mudar de direção, porque o caminho que eu estou a seguir não é bom para mim. E é isso que Deus procura nos convencer. Procura nos ajudar a entender de que, apesar de que se calhar o pecado em determinados momentos nos dá um prazer imediato, sentimos-nos bem. O filho pródigo, quando abandonou o seu pai, num primeiro momento ele estava feliz. Ele estava bem, porquê? Porque tinha dinheiro para gastar, tinha amigos à sua volta, tinha o que fazer, sentia-se completamente realizado, se calhar. Porque Satanás faz isto. Satanás procura nos dar um prazer imediato para nos convencer de que é ali que estamos bem. O problema são as consequências futuras. O pecado é como uma droga que dá aquilo que o nosso corpo se calhar sente que precisa, o alívio, o prazer, uma felicidade extrema, num curto momento, naquele momento imediato. Mas a longo prazo, a droga destrói o corpo do ser humano, a droga destrói a nossa mente, a droga destrói a nossa vida. E o pecado é exatamente igual. Pouco a pouco ele vai nos corrompendo por dentro, pouco a pouco ele vai nos afastando de Deus, pouco a pouco ele vai fazer com que nós nos esqueçamos até de quão bom é caminhar com Deus.
Por isso é que é tão importante nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Por isso é que é tão importante nós procurarmos a presença de Deus, para Ele poder trabalhar nos nossos corações e para Ele nos poder fazer entender o quão importante é o arrependimento verdadeiro. O quão importante é nós mudarmos o nosso rumo. O quão importante é nós darmos uma guinada na direção errada que estamos a ter, para nos voltarmos para Deus, para nos dirigirmos até Deus e para olhar para os olhos de Cristo, como Pedro olhou, e ver um verdadeiro amor, um amor incondicional que Deus tem por nós. E nesse momento podemos nos sentir abraçados por Deus. Há hábitos que precisam de ser abandonados, há ambientes que precisam de ser mudados, evitados, conversas que precisam de ser corrigidas e assuntos que nós devemos deixar de falar. Há decisões que precisam de ser tomadas para que a nossa vida possa ser transformada por Deus. Arrependimento não é dizer apenas, olha, eu sinto muito, enquanto continuamos a caminhar na mesma direção. Um arrependimento genuíno, com a ajuda do Espírito Santo, leva-nos a uma vida nova, a um caminho novo, a uma direção diferente, a um momento em que nós vamos nos encontrar verdadeiramente com Deus. Vamos perceber qual é a sua vontade para a nossa vida e vamos dizer, Senhor, eu compreendo que até aqui tenho andado perdido, mas eu quero dizer, eu e a minha casa, eu na minha vida, quero te servir. Quero andar no teu caminho. Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 26 e 27, fala de um coração novo que Deus nos quer dar. E isso é fruto do verdadeiro arrependimento. É fruto da ação do Espírito Santo, de escrever a vontade de Deus no nosso coração, para nós querermos fazer aquilo que é melhor para nós, aquilo que Deus deseja para nós. Deus não nos pede apenas, e nós se calhar achamos que esta transformação é apenas superficial e que nós podemos alcançá-la. Estamos habituados apenas a pensar na lei prática do dia a dia, em que mudamos uma série de ações e pensamos que a transformação que Deus quer fazer em nós é isso. É guardarmos o sábado apenas, é darmos o dízimo, é mudar a nossa alimentação. Não, a transformação que Deus quer fazer em nós, fruto de um arrependimento verdadeiro, alcançado por causa da ação do Espírito Santo. É uma transformação tão profunda que a nossa maneira de pensar vai mudar. A transformação que Deus quer fazer em nós, mais do que meras ações, é uma transformação do nosso ser. É uma transformação de quem eu sou, do meu caráter, da minha maneira de pensar, dos meus sonhos, da minha maneira de agir. No fundo, é transformar esta parte frontal do nosso cérebro para mudar todas as decisões que fazemos. Porque aquilo que Deus quer alcançar em nós é o mesmo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por outras palavras, é dizer, agora é Deus que controla a minha vida, mas isso só vai acontecer se verdadeiramente eu me arrepender do meu caminho, eu perceber o qual mal eu estou a fazer a Deus, o qual mal eu estou a fazer em mim mesmo, e eu desejar genuinamente mudar a minha vida. Que Deus nos ajude neste processo, porque apenas Ele nos pode fazer vitoriosos. Apenas o Espírito Santo pode transformar o nosso coração de tal maneira a que quando eu peco, o arrependimento cai de imediato sobre mim. Eu quero pedir perdão a Deus e eu quero mudar a minha vida. Que Deus nos ajude, a mim e a ti, a termos esta experiência arrebatadora de transformação juntamente com Deus. Gostava que nós pudéssemos agora louvar o nome de Deus através do hino número 253. Importa renascer. Chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O Mestre vem
Agora nós vamos orar. Queria-vos convidar mais uma vez a que pudessem deixar os vossos pedidos de oração nos comentários para que aqui na igreja possamos orar por os vossos pedidos. Agora convido-vos finalmente a nós inclinarmos as nossas cabeças para orar ao nosso Deus. Papá que estás no céu, Senhor, obrigado, bom Pai, porque Tu nos amas de maneira incondicional, Senhor. Obrigado porque tantas vezes nós estamos no caminho errado, tantas vezes Tu tens que trabalhar em nós, tantas vezes Tu tens que pacientemente, com calma, pouco a pouco, lidar connosco. Obrigado porque não desistes de nós. Senhor, ajuda-nos realmente a perceber e a sentir este amor tão grande que Tu tens por Ti, por nós, Senhor. Ajuda-nos a perceber que não há nada melhor para nós, para a nossa vida, do que sermos fiéis a Ti, Senhor. E ajuda-nos verdadeiramente a fazer a Tua vontade na nossa vida. Ajuda-nos a encontrar o verdadeiro arrependimento para que possamos alcançar o perdão. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez por terem estado connosco, que possamos continuar no estudo da Palavra de Deus constante na nossa vida a cada dia. E espero ver-vos aqui na igreja no próximo sábado. Que Deus abençoe muito e até lá.